Bom dia, Silmar César Miller. Me ouve e me vê, me assiste. Muito bom dia, Otávio César. Finalmente eu consigo te enxergar aqui. Pessoal, agora finalmente mudou a tecnologia aí. Deixa Agora eu funciona. explicar para o nosso telespectador aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau. Você conhece esse ditado? O Silmar me liga no fim de semana passado e me passa um recado pelo WhatsApp. Tavinho, eu queria entender uma coisa que eu nunca entendi. Por que em todos os outros programas que eu apareço eu vejo o apresentador e só no seu eu não vejo você? Eu falei, uai, eu não sei, Silmar, mas eu vou perguntar lá para o pessoal. Invisível eu não sou, né? Aí perguntei para o nosso mestre Yoda aqui, que é o Arão. O Arão falou, deve ser porque ele não quer usar o... Como é que chama aí? O VMix, né? E aí não dá, né? Aí eu respondi para o senhor e falou assim, não, eu não tenho nada contra o VMix. Falei, bom, então agora é problema para resolver aí. Aí os meninos aqui perguntaram para o Cris à noite, que você entra no jornal com o Márcio Campos, como é que ele fazia. E ele faz uma operação diferente e consegue jogar a imagem para você. Entendeu? É aquele negócio, tem aquela régua de pets. Né? Dependendo do pet que você enfia, o cabo, você tem um resultado. Vai para um lugar ou vai para o outro. Está aí agora, Silmar, depois de um longo e tenebroso inverno, você vendo a minha imagem. Vai ficar mais fácil assim. Sem dúvida. E a reação de quem está me entrevistando é fundamental, né? Para a gente poder... Exatamente. Olho no olho, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos começar com as nossas commodities aí que já atrasamos. Já está atrasado um pouquinho. Vai lá. Vamos começar pelo mercado financeiro, continua aquelas incertezas, aliás, estão aumentando agora a incerteza com relação a essa pacotão fiscal do novo governo, que está bem atrasada, até porque agora tem coisa nova no meio do caminho, que é a instituição de uma CPI, aliás, uma CPMI, né? Comissão Mista, Senado e Congresso, para investigar todos esses atos aí do dia 8 de janeiro. E isso pode dar uma embolada aqui na tramitação dos outros projetos. Essa é uma preocupação nova e isso está alcançando o próprio mercado financeiro nesta segunda-feira. Mais incertezas pela frente. Dólar subindo por conta disso, subindo pouco, mas de qualquer forma uma mudança de perfil de comportamento. Subindo 0,1%, estava subindo até um pouco mais agora, ainda há poucos minutos atrás. R$ 5,06 é a cotação da moeda americana. E na contrapeso aqui, o índice Bovespa, mercado de ações caindo, 0,9% neste momento. Lá fora, petróleo oscilando bastante, muito volátil o mercado nesta segunda-feira. Preços na casa de $81,80, quase 82, uma alta de 0,4%. Petróleo tipo Brent, que é aquele que é referencial aqui para o nosso também, da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas nesta segunda-feira. Soja subindo na Bolsa de Chicago, 0,2%. Arroz em casca em Chicago também, 0,5%. Algodão também sobe na Bolsa de Nova York, 1,4%. Café também volta a subir. Café arábica, 0,7%. Açúcar, outro produto muito inflacionado ultimamente, subindo bastante. O principal destaque dessa manhã, 1,6% de alta na Bolsa de Nova York. Suco laranja também, mercado bastante aquecido, sobe 0,9%. Na contramão, nas bolsas internacionais, o milho cai um pouco, 1,6%. Aliás, nem tão pouco assim. A queda até bastante expressiva, 1,6%. O que cai pouco é o trigo, menos 0,3%. E aqui no mercado futuro da B3 em São Paulo, boi gordo buscando uma reação, subindo agora há pouco 0,1%, Tavinho. Esse é o retrato do mercado nesse momento. Brasil recomeçando depois do feriadão de Tiradentes. Ok, e o presidente Lula, que segue lá em Portugal, vai fazer a entrega do prêmio Camões para o Chico Buarque de Holanda. Eu estou usando aqui o Globo.com agora. Em Portugal, Lula volta a criticar juros. Diz que ninguém faz empréstimo a 13,75%. Se tiver outra opção, a gente prefere mais baixa, né? E também aqui no Globo.com, o presidente diz que início foi para preparação do, abre aspas, salto de qualidade. Então, que esses 4 primeiros meses do governo são só o aquecimento, como se diz, para o salto de qualidade, né? E lá, em Petrolina, os MST saíram da sede da Embrapa Semiárido depois que o presidente Lula chutou as canelas deles, entendeu? Disse que não estava de acordo com isso, depois das broncas que todos nós demos, é claro, né? Aí se manifestou e disse que eles estavam dando um tiro no pé,
porque tudo que ele pretende fazer com a reforma agrária, eles estavam atrasando e arrumando mais inimizades e pessoas contra ainda. Aí os sem terra saíram. Eles estão agora a 40 metros da entrada da Embrapa e falaram que, se não forem cumpridas as promessas, eles voltam. Estão a 40 metros. Daqui, 40 metros, daqui é lá, na janela que dá para a Avenida São Gabriel ali. É isso aí. Não é só isso, também. Voltaram a invadir fazendas nesse final de semana. Então, saíram de um lugar e entraram em outro. Falta isso. Bom, vamos lá. E aí, o arroz, como diz lá no Rio Grande do Sul, arroz, produção menor dos últimos 25 anos, Silmar. O risicultor não está entusiasmado com a cultura do arroz? Ou o consumo cai? Cansou, essa é a verdade. O produtor gaúcho de arroz, que nós somos 70% da produção nacional, é a maior tecnologia da agricultura brasileira também. Só para uma comparação, o agricultor gaúcho colhe 8 toneladas de arroz por hectare. Uma cultura de soja, por exemplo, no máximo chega a 3 toneladas e meia, por exemplo, e não 8 toneladas, 8 mil quilos, como é o caso do arroz. É uma cultura mais tecnificada aqui, só que isso custa caro, né? Cultura irrigada, com muita tecnologia que custa caro e aí o preço não está compensando. O consumo está estagnado aqui no Brasil, o preço deu uma estagnada já há bastante tempo, o produtor gaúcho começou a ter prejuízo com a sua lavoura altamente tecnificada. E aí começou a enxergar uma outra saída aqui para a sua situação, para as suas lavouras, para a sua terra, que é plantar soja no lugar de arroz. E aí a cultura de soja, que não era tradicional no sul do Rio Grande do Sul, onde se concentra a produção de arroz do país, a soja começou a invadir essas áreas, muito mais rentável e com custo muito menor. Então a soja não para de crescer pelos mesmos produtores do sul do país, ao mesmo tempo que a área de arroz não para de cair. Caiu bastante na última safra, consequentemente esse ano, Tavinho, pela primeira vez em muitos anos, eu não me lembro de algo assim, a produção de arroz vai cair abaixo de 10 milhões de toneladas. A previsão da Conab é de 9,9 milhões de toneladas. Mal dá para o consumo, acho que nem chega para o consumo, o Brasil tem que recorrer a importações dos países vizinhos. Aliás, já vinha acontecendo já há algum tempo, até por questões de competitividade. Então, essa é a situação dessa lavoura, extremamente importante. É bom lembrar que o Brasil é o maior produtor de arroz do Ocidente. Fora do Brasil é a Ásia, né? A Ásia que é a terra do arroz. Aqui na parte ocidental do planeta, Estados Unidos e Brasil. E é só um pouquinho dos países vizinhos aqui do Mercosul. Mas em termos de grande produção, é o Brasil o maior produtor do Ocidente, no caso do arroz. Mas está deixando de ser. Pois é, eu ia acrescentar que a soja não substitui o arroz no prato da alimentação no dia a dia, então vai ter que importar arroz. Mas você falou que já está importando arroz. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem dois tipos de produção de arroz. O arroz irrigado, que é esse no sul do Brasil, e o arroz de sequeiro no centro-oeste. Há alguma possibilidade de expansão da produção do arroz sequeiro para substituir esse déficit, esse gargalo que a gente está tendo com a produção no sul que cai? Já está acontecendo isso, Tavinho, especialmente no estado do Tocantins, que está se transformando no terceiro maior produtor de arroz do país, um arroz de sequeiro predominante. Tem um pouco de arroz irrigado também, mas a predominância é o chamado arroz de sequeiro. Você tem um custo muito mais baixo, só que o clima lá permite esse tipo de cultivo, diferentemente do extremo sul do Brasil, né? Que são lavouras de zonas baixas. E lá, não. O arroz, inclusive, no centro-oeste, ele também entra como uma espécie de abridor de área para depois plantar soja. Ou seja, nem sempre ele é a cultura que vai vingar de forma definitiva. Mas, por questão de mercado, inclusive, abastecimento nas partes mais setentrionais do país, o arroz vem crescendo exatamente nessas regiões mais ao norte. É o caso, particularmente, do Tocantins, que está se revelando lá um produtor com volumes crescentes de produção ao longo dos últimos anos. Mas eu diria que, na verdade, é uma exceção também. E eu vinha para cá e no rádio já ouvi sair o Boletim Focus aí, eu falei, já vamos ter que falar disso aí, porque tem previsão de inflação para cima, revisão para alta. Pois é, também, o pessoal anda muito otimista com a questão da economia. Eu falei há pouco que tem toda essa preocupação nova aqui com a questão da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, que deve ser instalada no Congresso, até porque o governo agora relaxou de, bom, o negócio é esse mesmo, vamos tocar para frente, vamos fazer CPI e tentar controlar os estragos, né, possíveis.
então vai ter um certo controle dessas comissões, mas não consegue evitar a embolação, né, de essa CPMI, que é mista, uma comissão mista, reúne Senado e Câmara, com os projetos que estão atrasados. Todo esse pacote fiscal lá precisa ser votado, tem medidas provisórias que ainda não foram votadas, ainda lá do início do governo, que precisam ser sacramentadas, senão perde a validade. Então, tem muita coisa embolando pela frente e isso deixa todo mundo preocupado. Eu comentei há pouco, o próprio mercado financeiro está refletindo essa incerteza, né? Não se sabe o que vai sair dessa comissão mista aqui, dessa CPMI. Isso pode causar ainda mais estragos pela frente, mas a principal preocupação é exatamente essa embolada aqui com outros projetos que precisam ser votados com urgência também. A economia está parada à espera dessas decisões que mudam bastante a economia do país, especialmente essa questão do pacotão fiscal. E temos aí no próximo dia 1º 4 meses de governo e essa embolada aí cada vez maior, que nós comentávamos inclusive na quarta e na quinta-feira, os vários problemas que vêm aparecendo, na verdade não se soluciona e uns vão se somando aos outros, né? Tem o arcabouço aí que está enrolado, aí apareceu, já tinha tudo, né? MST tudo, agora aparece o GSI aí e a questão do julgamento dos envolvidos lá E tem mais um agravante que entrou na cena também hoje. O Lira disse que vai votar o projeto do PL lá sobre as fake news, né? Então, é mais um agravante, porque é mais uma confusão, porque o próprio governo esperava que, em função desses dois fatos mais recentes, o julgamento dos prováveis condenados pelo 8 de janeiro e a história do GSI aí, esse negócio de fake news ficasse fora de órbita aí. Mas não, disse que vai entrar na órbita como prioridade. Então, é mais embolação. Agora, eu achei... Eu falo engraçado, assim. Eu achei interessante a declaração de um daqueles militares do GSI lá, que está, acho que no Globo.com ou no UOL, não sei qual. Acho que tá, não sei. Que disse que deu água para o manifestante como moeda de troca. Tá bom? Tá bom assim? O cara tá lá quebrando tudo, vidraça, relógio, roubando patrimônio público, depredando todo o patrimônio nacional, arrebentando, xingando, mascarado, ninguém identifica. Ô, senhor, dá para o senhor ser menos violento? Eu lhe dou uma garrafa d'água. O senhor quer um golinho d'água para ver se o senhor acalma um pouquinho? Brincadeira comigo. São diferentes versões aqui. Teve esse depoimento do general lá, o Gonçalves Dias, o G. Dias, né? Tentando justificar a aparição dele lá nessas manifestações. A versão dele é que ele estava exatamente tentando proteger o terceiro andar lá, que é o gabinete lá do presidente, e aí acomodando, mandando o pessoal descer para o segundo andar. Então, isso é o resolvido. Condescendente que estava acontecendo. Enfim, são diferentes versões aqui, vai ser difícil comprovar quem é que está com a verdade aí também. Uma boa também, viu? Tem 4.400 horas de gravação, juntando de todas as câmeras que cobrem tanto a parte externa como a parte interna do palácio. Tem alguém aí que eu não sei quem que foi, que falou que durante a madrugada, ou seja, em 6 ou 7 horas, revisou as 4.400 horas. Olha, se botar naquele fast forward, é isso que chama quando a gente acelera, o Alan? Me ajuda aí. Quando você acelera, fast forward. Se botar naquilo lá, acho que não dá ainda tempo. 4.400 horas revisadas, nem o FBI consegue fazer, nem a CIA consegue fazer isso. Boa semana para nós, tá bom? Boa tarde, Tavinho. Boa semana para vocês aí.